Fala galera do Penduro Jaleco, meu nome é Isaac, sou 7º semestre do curso de Medicina, integrante do Penduro Jaleco, e gostaria de dizer que é um prazer inenarrável estar com vocês aqui em mais um episódio do PenduraCast. E nesse momento convidamos ele, o Dr. Fernando, ele que é residente de cardiologia. Vamos conversar um pouco o motivo pelo qual ele escolheu medicina, por que ele escolheu cardiologia, quais são os projetos de futuro, e eu gostaria de dizer que é uma alegria estar recebendo você. Digo mesmo, querido. Eu, antes de começar, queria falar que eu sou um grande fã do Penduro Jaleco. Comecei aí desde o começo a seguir, a acompanhar. Um grande abraço pro Igor, pro Tum, e é um grandíssimo prazer aqui também estar falando com você, viu? Muito obrigado aí pelo convite, Isaac. Muito bem. E cara, a gente poderia começar a nossa entrevista falando por que, Fernando, você escolheu medicina? Qual foi o motivo? Teve influência familiar? Vamos lá. Minha família hoje tá com bastante médico. Uma, inclusive, já apareceu, já foi num dos podcasts, a doutora Fernanda Salata, que é oftalmo. E hoje os médicos da família são todos na minha geração, então são os primos. A gente não tem nenhum pai, tio que é médico. E comecei a querer medicina, sempre falava que eu queria ser médico desde criancinha. Eu nem sabia direito basicamente o que médico fazia no total, e eu já tinha vontade de fazer, cara. E aí basicamente eu fui crescendo, sempre tive mais confirmações e continuei seguindo esse desejo aí. Nunca tive outra dúvida aí de carreira para seguir. Entendi, Fernando. Só que assim, antes de você fazer medicina, é necessário que você passe no vestibular. Existem algumas formas de entrada. Por exemplo, através do Enem, você entra nas federais, através do SISU, através do ProUni, você entra nas particulares, FIES nas particulares, tem os vestibulares tradicionais. Então, tem diversas formas para você entrar no curso. Como foi a sua trajetória até a sua entrada na universidade? Certo, vamos lá. Então eu já sabia que eu queria medicina, sabia que era um curso bem concorrido. Então no meu colegial eu dei uma estudada boa no primeiro e segundo colegial, e no terceiro começou um pouco o bicho a pegar. Então comecei a estudar um pouquinho mais, foi chegando ali no final do ano, estudando bastante para o Enem. A minha escola na época tinha bastante incentivo para a gente estudar, para ir bem no Enem. E eu, na verdade, eu queria fazer medicina em Presidente Prudente, que é a cidade que eu estava, né? E lá a prova era um pouquinho mais específica, um pouco diferente dos outros vestibulares que eu estava prestando. E não passei de primeira na escola, no terceiro colegial. Fiz meio ano de cursinho, lá são turmas de meio de ano, turmas semestrais. E eu fiz 6 meses de cursinho, num próprio cursinho ali preparatório para passar na Medicina Prudente. Aí passei nos 6 meses e já entrei, então eu sou turma segunda metade de 2016. Foi quando eu ingressei na faculdade. E como foi essa transição, cara? Uma hora tu tava indo para um ensino médio, aquela rotina, não sei se era sistema integral, do nada caiu na medicina com bioquímica, biologia molecular, fisiologia, anatomia, um monte de coisa. Como foi a adaptação no início? Terrível, na verdade. No começo, assim, tudo muito deslumbrante. Você fica muito deslumbrado mesmo, você fica maravilhado com o tanto de coisa que tem. São diversas palestras, boas-vindas, festas. Muitas. E assim, é muito legal, todo mundo tá querendo se conhecer, todo mundo tá querendo te conhecer enquanto você é calouro. Você não conhece nada, nem ninguém, você não conhece como que são as regras da faculdade, as regras sociais ali no meio da sociedade do pessoal que faz a medicina. E é muito legal e ao mesmo tempo dá um pouquinho de medo, você fica ansioso, você não sabe estudar direito, o que você precisa estudar, como que são as provas. Então assim, primeira semana de prova foi cabulosa, cara. Foi assim, a gente estudava em grupo no primeiro semestre, eu e uns amigos meus, e a gente se juntava e passava assim, a noite estudando, cara. A gente não sabia estudar, não sabia o que precisava estudar, o que ia cair na prova, o quão aprofundado você precisava.
Então foi um pouco caótico. Porque essa transição, pelo menos o que eu percebi, essa transição do ensino médio para a universidade é uma mudança radical. Quando a gente está estudando para o vestibular, provas antigas, sabe como bioquímica, sabe como os assuntos de física caem no Enem, naquele vestibular, então a gente treina muito questão. Quando a gente chega dentro do curso de medicina, nem é isso. A primeira dificuldade que temos é, cadê as questões? O conteúdo, a gente pega o Guyton gigantesco e a gente começa a ler e diz, o que é isso é importante, não tem esse filtro em saber. Então, geralmente, eles falam muito, né? A gente relata muito essa dificuldade dessa transição e que bom que deu certo. Graças a Deus. Passou sem precisar de DP. Tudo certo. A gente vê que o Fernando é inteligente, né? Então, medicina, cara, são 6 anos, né? 6 anos não são 6 dias, 6 meses, é muito tempo. É muita coisa. E a medicina, para você que não sabe, é dividida em 3 momentos: ciclo básico, ciclo clínico e internato. Como foi a sua adaptação? Você sentiu diferença nesses 3 momentos? Como foi a sua experiência? Vamos lá, no ciclo básico, basicamente, você tem a percepção, você tem o sentimento de que são várias matérias jogadas, cada uma de uma coisa totalmente aleatórias, parece que são conhecimentos diversos de assuntos que parece que nunca vão se conectar. Lá a gente começa o ciclo clínico um pouquinho, junto com algumas matérias do ciclo básico, mas lá para o final, perto do ciclo clínico, elas começam a se juntar. Então, farmaco, fisiopatologia, patologia, começam assim, falar sempre do mesmo assunto, geralmente elas batem no mesmo assunto, então... agora as medicações antihipertensivas, na fisiopatologia você está estudando hipertensão, placa ateromatosa, então vai começando a se juntar. No ciclo clínico, que é basicamente o básico de cada especialidade, você começa a aprender ao invés de bioquímica, biofísica, anatomia, você começa clínica médica, cirurgia, urologia, pneumologia, então aí começa a ficar um negócio mais legal. Você começa a entender o porquê que você está fazendo a medicina. Você começa a lembrar e você começa a se sentir médico, basicamente. São assuntos interessantes, são coisas que basicamente você quer viver, né? Então, assim, o ciclo clínico para mim foi muito legal. Era gostoso de estudar. As provas eram difíceis, mas era gostoso de estudar, você aprender aquilo. Parecia que você ia usar aquilo na vida mesmo, de uma forma mais fácil de pensar. Não que você não ia usar as outras coisas do ciclo básico, mas é mais fácil você ver a utilização daquilo na sua vida. Porque o básico é tudo nebuloso, né? A gente começa a estudar aquela célulazinha, você diz, meu Deus, não tem necessidade. Uma histologia bem específica. Sim. Quando chegar no clínico, você diz, rapaz, o básico foi bom. Se eu fiz uma boa fisiologia, isso é até uma dica que a gente pode dar. Com certeza. Você tá no ciclo básico e às vezes pensa que, não vou estudar fisiologia porque é chato. Gente, fisiologia lhe dá uma base gigantesca para quando você chegar na clínica, ter uma boa desenvoltura, né? Saber anatomia é um diferencial importantíssimo quando você passar na cirúrgica, no ciclo clínico, não é? Anatomia não dá, né, cara? Você vai usar para absolutamente tudo. Anatomia e fisiologia, eu acho que do ciclo básico são as matérias que não dá para você deixar de lado. É muito importante, você vai usar pelo resto da vida. Que a gente carrega, né? Até hoje. Entrou no internato. Sentiu muito, porque do básico para o clínico já sentiu um impacto. Bastante. E quando chegou no internato? Meu internato começou na pandemia, então assim, foram períodos um pouco mais reduzidos, os grupos eram menores, mas a gente foi antecipado as férias, foi bem em 2020, logo no começo, e depois a gente já pegou diretão. Então eu passei do 8º semestre para o 9º, então do 4º para o 5º ano, de um dia para a noite, porque nossas férias foram antecipadas para a gente ficar afastado um pouquinho, e foi para cima. Tinha os estágios, entre aspas, normais, apenas com pessoal reduzido, menos pessoas na mesma sala, mas é um baque, hein, cara? É um puta baque, muda muita coisa. Começa aqui a responsabilidade, né? Você está nos estágios, você está lidando diretamente com o paciente, com pessoas ali que precisam de ajuda, estão doentes. Nesse momento você começa a sentir que dá para ajudar os outros. Então,
ao mesmo tempo que é desafiador, é bem gratificante. Então você tem um contato direto mais contato direto com o paciente, você conversa com ele te conta as coisas, ele não é te chamando de aluno ou nada, ele te chama de doutor. Então ali é uma responsabilidade bem maior. Mas você se adapta. Sim. Você se adapta, você aprende a ter responsabilidade, aprende a se portar tanto com os médicos preceptores, quanto com os pacientes, quanto com os colegas, consegue separar um pouco as coisas de faculdade, do tempo de lazer, e lá você tá ali basicamente para trabalhar, né? Uhum. Mas é muito legal, cara. Eu sou um cara que, assim, eu sempre gostei, então no internato eu me diverti bastante, além de tudo. Eu gostava de estudar o que eu estava passando, então passava psiquiatria, eu adorava psiquiatria, passava na PED, eu gostava de pediatria. Uhum. Então, assim, eu me diverti bastante, apesar dessa dificuldade, desse desafio, dessa responsabilidade, é uma coisa bem legal. Isso é até um ponto que podemos levantar para os internos que nos assistem, é que às vezes ele quer fazer otorrino e se isola para os outros conteúdos e não, eu quero otorrino, só que para passar na prova é preciso que você saiba as outras especialidades, e não só para a prova, para a vida. Uhum. A princípio você não vai ser otorrino, você vai atender o pessoal do PS, vai atender o postinho. É necessário você saber manejar uma grávida, saber lidar com o paciente da pediatria. Então é muito importante não só ficar enviesado em uma única coisa, deixar as outras, mas ser aberto para aprender tudo, não é? E falando em aprender tudo, cara, falando em escolher, a gente geralmente faz a pergunta: você entrou querendo o quê na universidade e terminou querendo o quê? Cara, eu mudei muitas vezes. Como eu disse, eu gostava bastante de tudo que eu passava. Uhum. Então eu inicialmente comecei, como todo bom calouro, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, essas coisas assim. Mas aí quando a primeira vez que eu comecei a pensar, putz, eu acho que eu quero isso, hein? Foi no meu primeiro estágio do internato, a psiquiatria. Gostei muito, gostava dos pacientes. Foi ali que eu comecei a sentir, puta cara, eu acho que eu consigo fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, psiquiatria. Passei por pediatria, gostei muito de pediatria, eu achava que eu ia odiar, mas cara, eu adorei, me dei bem, gostava de estudar, gostava de lidar com os pacientinhos, passou isso daí. Depois eu voltei para neurocirurgia. Sim. Achava o máximo. Isso foi por causa de um residente, inclusive, que eu acompanhei lá em Prudente. Ele era R1 pra mim, cara. Ele era um dos caras mais inteligentes que eu tinha conhecido na vida. No R1 ele sabia muita coisa. Então ficou por um tempo neurocirurgia. Depois, no meu sexto ano, eu comecei a ir pro que eu quis até o final da faculdade, que foi urologia. Segui o mestre Igor. Entendi, o Igor da urologia. Olha, seria o seu parceiro, seu R-. Exatamente. E eu quis urologia até terminar a faculdade. Então o pessoal da uro, eu gostava de acompanhar eles, acompanhava no centro cirúrgico, quando estava nos meus estágios que passava por lá. Eles já, vai ser nosso residente e tudo mais. E até eu formar, cara. Eu formei querendo urologia. Exatamente. Cadê a cardio, né? Sim, até o momento ele não falou de cardiologia. Nem no ciclo básico, nem no clínico. Onde que entrou a cardiologia na sua vida? Cara, a cardiologia começou exatamente onde eu falei que as matérias do ciclo básico começaram a se juntar em cardiologia. Então a gente tinha uma matéria que chamava Programa de Prática Médica, que é basicamente semiologia. A nossa semiologia lá era isso. No 5º semestre começamos a ver ciclo cardíaco. Nem tinha valvopatia, mas saber o que era válvula. Junto com isso, a farmacologia era medicações antipertensivas, então losartano, captopril. Fisiologia, era também a fisiologia do ciclo cardíaco, fisiologia cardiológica. Eu já comecei a pegar o gostinho ali. Só que meio que foi um pouco perdido por isso. Eu acho que eu não me senti muito atraído. Nesse momento eu só achei bem legal, porque eu acho que é uma coisa que eu conhecia, o losartano, o captopril, a cardiologia, todo mundo conhece um pouquinho, né? E aí ficou por isso. Outro momento que foi pra mim legal, que me balançou bastante, foi passando na enfermaria de cardio,
com meus professores lá de Prudente. Se estiver assistindo, doutora Luciana Chadec, foi um Gratidão eterna, um amorzinho da minha vida, me ensinou o que era entresto, me ensinou a lidar com insuficiência cardíaca, mas ficou por isso, ficou guardadinho aqui. Eu só gostava bastante, eu era um simpatizante da cardiologia. E a cardio veio depois de eu ter formado, depois de eu ter vindo para Bragança, começado a trabalhar mesmo. E inclusive nesse hospital, trabalhava no setor do convênio, conheci meus R+, o TUM, inclusive, comecei a conhecer eles, vi que, cacetada, clínica médica é legal, hein? Os caras são muito bons, eles no R1 me ajudavam muito, eu tava dando plantão, eu vim aqui tirar dúvida com eles, sempre foram muito gente boa, me ajudaram bastante, e aí começou a criar aquele feeling da clínica. Junto com isso, trabalhando, não me vi trabalhando como cirurgião geral, a ouro ainda fica um pouquinho no meu coração, a mão ainda chega a tremer às vezes, mas ficou por isso mesmo. E aí eu afastei a cirurgia da minha vida, a cirurgia geral, decidi fazer clínica e cá estou. E da clínica, das subespecialidades, sempre foi cardio. Sempre foi cardio. Sempre foi cardio. Ele falou das especialidades cirúrgicas. Antes da urologia, é necessário que você faça 3 anos de cirurgia geral. Então, exatamente. Um rapaz que quer fugir da cirurgia, não vai passar 3 anos de geral, operando apendicite no primeiro ano, sem vídeo, laparotomia exploratória, chegando, sabe a hora de chegar, mas não sabe a hora que vai embora. Então você optou pela cardiologia, né? Optei. E o que eu percebi, você não passou de primeira, assim que terminou a faculdade, passou na residência. Exatamente. Como eu entrei no meio do ano, formei aí no meio de 2022, então eu tive esse tempinho do meio de 2022 até o começo do ano letivo da residência, que é em março de 2023, então eu tive um tempinho para trabalhar, estudar, dar uma estudada um pouco mais intensa no final do ano, chegando nas provas, e aí eu passei. Então assim, eu passei direto, mas eu fiquei esse meio ano aí trabalhando e estudando, foi quando teve as provas de residência no final desse ano. Então foi direto, cara. Foi direto. Passou rapidinho. E me diga uma coisa, como foi a sua preparação, Fernando, para a prova de residência? Porque a gente tem um problema. O aluno, ele estuda direitinho no ciclo básico, no ciclo clínico, chega no internato, ele assina um curso e começa a dividir o pensamento em 2. Ou estudo para preparatório, para residência médica, ou estudo para universidade. E no final acaba não conciliando, faz aquele bolo, né? E eu queria que você passasse a sua experiência, como você se preparou para a prova de residência médica, você passou de primeira. Então tem alguma dica aí, minha gente. Vamos ouvir a dica do Fernando. Vamos lá. No final do 4º ano, antes de entrar no internato, eu já comecei a seguir algumas páginas, algumas pessoas no Instagram, basicamente era o Instagram, na minha rede social que eu utilizava mais. Então assim, eu seguia inclusive um colega que formou em Prudente, e ele hoje inclusive tem uma mentoria, e na época, antes dele ter essa mentoria, ele postava basicamente o dia a dia dele. Então, dicas, como ele estudava, o dia a dia de estudo dele. Então eu, sem estudar ainda para residência, estudava mais para as provas, para aprender ali o que eu estava vendo na faculdade, e já pegando as dicas que ele me dava. Então assim, quando eu entrei no meu 10º semestre, que foi o começo do ano de 2021, eu comecei a fazer medcurso. Então eu fiz cursinhos, e ali, cara, eu peguei pegado. Como estava na pandemia, não tinha assim tanta carga horária igual seria no internato sem a pandemia, eu tinha bastante tempo para estudar. Basicamente seguia o cursinho, fazia minhas revisões de questões, sempre estudando com questão. Eu via a aula para conhecer a matéria, e depois, cara, o estudo para residência médica, querendo ou não dá para negar que é muita questão. Você tem que aprender a fazer questão. Às vezes não é a mesma coisa que estudar para a vida. Muitas vezes funciona muito, ajuda bastante. Então nesse meu 10º semestre aí eu comecei a estudar, e meio que, não que deixei de lado, mas eu segui a linha de estudo do cursinho, e me ajudou muito.
Na faculdade mesmo, nos estágios, me ajudava bastante, que eu tinha aprendido ou ainda ia aprender, assim, não batia. Às vezes eu estava na pediatria estudando nefro. Não bate. Mas uma hora vai bater. Uma hora vai bater. O negócio é conciliar. Você tem que saber o que você está fazendo na hora do internato, né? Mas também você não pode deixar de lado. Você tem que seguir uma linha aí para estudar para residência. Que foi, para mim, foi mais questões. Então, no 5º ano eu fiz o médio curso. No 6º eu fiz o MED, mais ou menos. No meu 12º, que era o meu último ano, meu último semestre. Mas ainda dava uma estudada boa. E eu sempre pensei que como eu ia formar no meio do ano, eu teria esse tempinho aí tempo para recuperar, para dar uma recuperadinha. Então, em síntese, Fernando, é focar em questões, não é? Para residência, se você pensa já em fazer assim direto, tem esse pensamento de querer passar, é questão, cara. Para mim é questão, você saber o assunto, fazer questões para aprender a fazer questão de prova. E ao mesmo tempo, essas questões, você vai ter conhecimento você vai ter que ter o conhecimento para fazer e você vai aprender também para a faculdade. E ao mesmo tempo eu não deixava ela 100% de lado. Eu dava uma estudada, ia ter prova, prática, simulação, sempre estava ali estudando. E querendo ou não, no internato, cara, a gente passa por estágios, né? Então você passa 1 mês e meio na clínica médica, você tem uma imersão ali na clínica médica. Então, mesmo você não pegando ali para estudar só o que você está vendo no estágio, você aprende muito, porque você está vivendo isso. Então, foi basicamente essa conciliação assim de estudar para residência e não deixar de lado a faculdade, até que uma hora estudar para residência estava me ajudando em tudo na faculdade. Muito bem. E falando em questões, em aulas, temos uma parceria com o Medcoff. Você se procurar lá no Medcoff, além das aulas excelentes e dos resumos, textos, você não precisa ficar anotando enquanto assiste o vídeo, né? Isso é um estudo passivo. Você já tem as fichas resumos, além disso, os flashcards e o QBank. É uma plataforma só de questões. Você, eu quero CESP-E, quero tentar lá para Recife. Coloca lá questões de ginecologia da CESP-E os 10 últimos anos. Você vai encontrar uma preparação excelente e direcionada para onde você quer prestar. Isaac, tem algum cupom de desconto? Com certeza. Você entra no nosso bio do Instagram e vai encontrar lá Pendura. O Pendura, você coloca o cupom e tem um desconto e seja feliz. Vocês podiam ter dado esse cupom na minha preparação da Rimais, que eu fiz Medcoff. Muito bom. Cara, entrou na clínica médica. Ih, rapaz, como foi os 2 anos de clínica? Porque antes de fazer cardiologia, é necessário fazer 2 anos de clínica médica. Como foi os 2 primeiros anos de clínica médica? Cansativo, cara. É bem cansativo. Se tem o baque do ciclo básico pro clínico, do clínico pro internato, de quando você acaba a faculdade para a vida profissional e trabalhar, todo mundo te fala que a residência é difícil, é cansativo, tem muito desgaste, você não sabe até você tá passando na pele. Você sabe que você vai sofrer, você não sabe o quanto. É pior, é brincadeira, mais ou menos. É bem complicado. Eu tô rindo porque eu cheguei pra ele essa semana, aí ele disse, como é que tu tá, Fernando? Ele disse, tô cansado. Eu disse, para de chorar, bicho. Ele disse, espera tu entrar na residência médica e tu vai ver o que vai acontecer. Cara, a residência é muito legal. Eu me diverti muito na residência. Você fica com muito cansaço físico, porque são longos períodos de trabalho, você tem muitos plantões noturnos, e além do cansaço físico, você tem o cansaço mental. Principalmente de 2 lugares, de pacientes graves, pacientes que estão ali, você é o médico dele, você que está lidando com a família, conversando que o paciente tem alguma doença, uma patologia grave, às vezes tratável, às vezes não. Então, tem esse estresse mental que suga bastante, né? Você se doa muito ali, se você tem um mínimo de empatia, você vai se você vai ter solidariedade com o paciente e com a família.
não dá para você não se comover com muitas histórias. Então, assim, um fator do estresse mental é isso, e outro é que, diante de toda essa complexidade do paciente, da família, você não sabe nada, cara. Você entra, assim, muito cru. Óbvio, você pode ter feito uma faculdade boa, você pode ter saído preparado, mas é uma especialidade, né? Então, assim, a especialidade é justamente aprofundamento. Então, é muito complexo, é muito técnico, coisas que você viu na faculdade, que você sabia fazer, depois você formou e você lidava com, ainda mais clínica médica, né? Que você está lidando com coisas que você pega no pronto-socorro depois de formado. É muito complexo. Você vê o específico do específico, o manejo de um paciente grave. Então tem esses dois fatores que para mim o estresse mental deixa um pouco mais pesado. Ao mesmo tempo, o R1 principalmente é o período que você mais aprende. A curva de conhecimento é exponencial. Você entra sabendo muito pouco e do nada passou ali 3, 4, 5 meses e você fala, ué, caramba, tô sabendo isso aqui, e você nem percebe, cara. Eu digo por mim, eu não consegui estudar livro, artigo nos primeiros meses, e primeiro ano, na verdade, não consegui muito, mas você tá tanto tempo ali, passa tanto paciente na sua mão, com o preceptor, sempre o médico assistente te auxiliando, te ensinando, são vários preceptores, você vai pegando uma coisa de um, uma coisa do outro, você aprende muito. Então, assim, eu gostei muito da minha residência, fui muito feliz na residência, nunca pensei, vou desistir, vou largar tudo isso aqui. Não chegou o momento, vou desistir. Não chegou esse momento ainda, eu acho que não vai chegar, porque é muito recompensante. Assim, você está trabalhando, você está cansado, mas de repente você faz um diagnóstico que você julga difícil, porque é difícil, você faz um tratamento adequado para o paciente, ele melhora, você faz uma coisa que de repente o paciente vem, te abraça, te agradece. Então, ao mesmo tempo, assim, é muito recompensante. Esse estresse todo que você passa vale a pena. Por isso que tem gente fazendo residência. Apesar de toda a dificuldade, é muito recompensante. Qual foi o momento, Fernando, mais marcante nesses 2 anos? Aquele paciente, sempre tem, né? Que marcou a sua vida. Cara, eu acho que foi, na verdade, antes da residência. Foi trabalhando aqui, inclusive, no nosso hospital, onde eu faço residência, que eu estava trabalhando no convênio, que inclusive veio a ser meu primeiro óbito, na verdade. Tinha atendido uma paciente que tinha paralisia cerebral, ela veio com os pais extremamente continentes e cuidadosos, que basicamente viviam em função dela. Ela tinha, se eu não me engano, 17 anos, lembro do nome, do rosto, de tudo. E eu atendi ela estava fazendo uma fisioterapia e ela teve uma dessaturação. Não sei se foi o oxímetro, não sei o que aconteceu, mas basicamente ela veio para mim. Então, anamnese, foi basicamente a história do que tinha acontecido, que foi uma coisa pontual. Antes ela estava bem, da forma que ela vivia. Exames físicos, exames laboratoriais e aparentemente tudo normal, tudo certinho. Conversei com os pais, eles entenderam o que tinha para ser feito, foi de alta, deu tudo certo. Acabou que essa paciente, 1 mês depois que eu vim da plantão, ela tinha acabado de receber alta da UTI, que ela voltou depois de, se eu não me engano, 3 semanas com outro quadro. Foi para a UTI, voltou da UTI e ela teve um episódio de vômito, teve uma broncoaspiração, que é quando vai alimento, saliva para o pulmão, faz uma pneumonite química, depois gera uma pneumonia e pode, no caso dela, gerar um sufocamento. Então eu cheguei, foi inclusive minha primeira parada cardíaca que eu toquei e meu primeiro óbito, infelizmente, nunca esqueci. E o que na verdade me marcou bastante, fora essa história triste, foi que os pais dela lembraram de mim, vieram conversar comigo, agradeceram bastante e foi muito genuíno o agradecimento. O reconhecimento do que tinha acontecido. Eu fui ali uma pessoa que pegou uma intercorrência
infelizmente, mas eu acho que assim, sabe quando você pensa que tinha que acontecer? Infelizmente tinha que acontecer isso comigo, foram familiares que me marcaram bastante. A gente conversou bastante depois, foi, eu acho que o momento da minha vida médica que mais me marcou, eu acho. Foi, infelizmente, essa história triste, foi meu primeiro óbito. E isso é a medicina real. Nos últimos anos, com o auge do Instagram, é muito popularizado um glamour da medicina, um glamour de procedimentos. Tanto é que muitas vezes, fazendo um procedimento numa grávida, a pessoa acaba gravando, jogando nas redes. Duas mulheres, estavam lá no INCOR e começaram a comentar do sofrimento de um paciente. E outros, que colocam dia a dia glamorizando, mas não é a medicina real. A medicina real muitas vezes é isso, é chegar para o paciente, criar vínculo com a família, uma certa afetividade, e de repente vai embora e você sente essa dor, mas marcou, cara. Marcou. Apesar de tudo isso, esse vínculo, tudo isso, tem hora que a gente não é Deus, Então a gente faz o que dá. E na medicina, perder o paciente, beleza, recuperar, porque partir para frente, ainda tem 10 horas de plantão e não deixar ser afetado. Exatamente. Não dá para você desabar ali, não conseguir mais trabalhar. Então, assim, é uma coisa que, tanto é que me marca, Fazem 3 anos isso. Não vou esquecer muito possivelmente nunca, mas é uma coisa que, assim, não gera um impeditivo. Foi mais, na verdade, tem que gerar, você tem que ressignificar esse sofrimento que você vê em alguma coisa para te incentivar. Então, assim, sempre te incentivar a aprender melhor, a lidar, a saber conduzir casos de uma melhor forma, ter um aprendizado mesmo para gerar um melhor atendimento, um melhor cuidado para o paciente. Entendi. Então, é basicamente isso, Fernando, e você terminou os 2 anos de clínica, Precisa fazer alguma prova para entrar na cardiologia? Então vamos lá. Você sai da residência de clínica médica, você tem o seu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, que é tipo o CRM do médico, que é o Certificado Regional de Medicina, que é a sua prova que você tem, que você é médico. A gente sai com esse título de especialista e de clínica médica, e aí você tem que prestar outra prova, que é a prova do R+, que eu tinha falado, que foi a que eu fiz o Medicoff. Então é outra residência. Você fez a primeira, você faz a segunda. Nessa, o que cai é apenas clínica médica. O assunto da residência do R1, então vai ser a mesma prova para quem quer cirurgia geral, para quem quer clínica médica, para quem quer otorrino, dermatologia, engloba principalmente as 5 grandes áreas: clínica médica, cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, pediatria e saúde coletiva. No R+, é mais específico da especialidade. Então, o Igor, que prestou urologia, ele só tinham questões, só tinham assuntos da cirurgia geral. Eu e o Vitor, o Tum, ele está fazendo oncologia ou cardiologia, a gente fez a mesma prova, que era de clínica médica. Englobava apenas o assunto da especialidade. E entrou na cardiologia, qual é a diferença que você sentiu? A gente tem momentos muito marcantes, Ciclo básico, clínico, internato, residência de clínica médica, chegou na cardiologia. Você sentiu o quê? Vamos lá. Na clínica médica a gente passa pela cardiologia, que a clínica médica nada mais é do que uma grande área básica que engloba hematologia, pneumologia, reumatologia, oncologia, cardiologia, geriatria, cuidados paliativos. Se eu estiver esquecendo algum, não me... Enfim, engloba muito. Basicamente engloba também a cardiologia, nefrologia. Como que eu esqueci da nefro? Então, a gente passa pela cardiologia. No nosso hospital, a cardiologia é bem forte, então a gente aprende bastante de cardiologia na residência de clínica. E eu achei que eu sabia cardiologia, até entrar. Cara, é muita coisa. Então, assim, não é um baque, mas é uma subespecialidade justamente porque tem muita coisa para aprender.
Então, assim, realmente uma área que exige uma especialização em cardiologia, né? São muitos estudos, você só vê isso, então todos os pacientes que você está vendo tá englobado na cardiologia, em diversas áreas. Então, assim, uma coisa foi que eu ainda estou sentindo, né, que eu estou aprendendo muita coisa, tenho muita coisa para aprender e às vezes dá aquele desespero, aquela sensação de caramba, tem muita coisa para aprender, será que vai dar para aprender tudo isso em 2 anos? Então é basicamente assim, dá um medo, cara, um medo de tanto conteúdo, de tanta coisa, de tão complexo que é a especialidade. Então foi isso que eu senti, eu percebi o quão complexo era essa área, ao mesmo tempo que você é um R1 da cardiologia, mas na verdade você já é um especialista. Então eu, por exemplo, dou plantão de assistente da clínica médica, então a responsabilidade é bem diferente. A forma que você tem que se portar pode ser diferente ou não, né? Se você, no meu caso, vestimenta, você tem que se portar um pouquinho de forma diferente, você tá ali em tudo. Então na clínica médica a gente passa na enfermaria, pronto-socorro, na cardiologia no mesmo dia a gente tá na UTI, na enfermaria do SUS, na enfermaria do convênio, no pronto-socorro e na enfermaria da cardio. Então foram essas diferenças que, porra, cara, mas eu tô adorando demais. Eu gosto bastante dessa vivência, dessa imersão em cardiologia. Cardiologia. Fernando, eu vou dar um exemplo da cirurgia cardíaca. Geralmente você faz 5 anos de cirurgia cardíaca e faz um fellow em valvopatias, faz um fellow em congênita. Na cardiologia, vocês chamam de fellow ou subespecialidade? E quais são elas? Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Claro. Uma bem conhecida é a hemodinâmica, que é o cateterismo. Outra, eu tô falando essas duas, já vai dar para entender. Outra é o ecocardiografia, que é o ultrassom do coração, basicamente. Não é só isso, mas é para dar para entender. Essas duas eu sei que existem residências médicas, então são R+, ainda, R5 e R6. Então são mais 2 anos. Mais 2 anos, então 2 de clínica médica, 2 de cardiologia e mais 2 de ou hemodinâmica ou ecocardiografia. E mais 6 anos de faculdade de medicina, além são 12 6 anos da faculdade. Essas aí eu sei que são residências, tem residências e tem também fellowships, que são praticamente muito parecido com a residência médica. E aí vamos lá, englobam bastante subespecialidades. Então, dentre elas aí, coronárias, que são as artérias do coração, que vê mais a parte clínica das coronárias, insuficiência cardíaca avançada, arritmologia e marca-passo, arritmologia intervencionista, que é o estudo eletrofisiológico, cardiogeriatria, cardio-onco, são diversas especialidades. É muito amplo, né? É bem amplo, cara. Tem ergometria, cardioimagem, e eu acho que eu poderia continuar falando um pouquinho aí. É um mundo à parte, né? Gigantesco. Exatamente. E você já sabe o que quer... Você vai parar na cardiologia ou quer algo a mais? Cara, eu entrei muito em dúvida na hemodinâmica. Sou muito fã. Eu gosto muito de acompanhar os exames aqui de cateterismo, de ver os procedimentos de angioplastia. Gosto bastante, mas tocou meu coração quando eu acompanhei o nosso médico assistente, arritmologista e especialista em dispositivos cardioimplantáveis. Marca-passo. O famoso marca-passo. Então, cara, eu sou isso daí. Então, se seguir por esse caminho, dá mais quantos anos depois da cardiologia? São mais 2 anos. A arritmologia são 3 divisões. A arritmologia clínica, você pode fazer só a arritmologia clínica, que é 1 ano. A arritmologia intervencionista, que são 2 anos, que parte mais para o estudo eletrofisiológico, ablação, e a arritmologia e marca-passo,
que é basicamente aí os dispositivos cardioimplantáveis. Então engloba aí o cardiodesfibrilador implantável, ressincronizador, marca-passo, que é o que eu gosto. Que é o que eu gosto mais, na verdade. Então tem um caminho muito longo, né? Mas no final dá certo. São mais 2 anos, acho que eu esqueci de falar. São mais 2 anos. Então 2 de clínica, 2 de cardio, mais 2 de ritmologia e marca-passo. Caminhando para o final, eu gostaria de fazer 2 perguntas. Fernando, tem algo que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Eu li essa pergunta antes, tô pensando aqui agora que você me falou. Cara, eu acho que não. Acho que tudo tem que ser. Acho que tudo acontece do jeito que tem que ser. Acho que tudo que eu vivi me levou onde eu tô hoje. Estou muito feliz, sou feliz. Apesar de todas as dificuldades, eu acho que eu não mudaria nada no que eu fiz, hein, cara. Fernando, o que mais te motiva a continuar nessa profissão? Mesmo com todos os desafios que já foram enfrentados até agora? Eu gosto bastante. É muito legal. Assim, a profissão é uma coisa muito séria, mas assim, pra mim, tem que ser uma coisa que você gosta. Você está escolhendo fazer isso aí pelo resto da vida, né? Então, assim, eu gosto muito, eu me divirto, eu acho muito legal alguns casos complexos, estudar esses casos complexos. E assim, uma coisa que me motivou a estudar bastante para querer passar na residência é muito frustrante você não saber alguma coisa. Então, assim, você ter essa dificuldade na assistência com o paciente, no cuidado, você saber que a limitação é sua. Então, assim, o que me motiva também é dar o melhor cuidado para o meu paciente. É pegar aqui um paciente que eu consigo dar a assistência que ele precisa. Eu acho que é isso que me motiva. Eu gosto muito e pelo bem do paciente. Eu quero ser um bom médico. Qual a dica que você daria para os internos? Vamos lá. Aproveita o final da faculdade. Não só o final, né? Aproveite muito bem a faculdade. Acho que a mensagem vai ser um pouquinho antes de só pro internato. Dá para aproveitar tudo, cara. Dá para fazer esporte, dá para entrar no time de vôlei, de futebol, sua preferência. Não jogo nada. Vai aprender. Vai aprender algum esporte. Você tem 6 anos. 6 anos é muita coisa. Você pode ficar muito bom. É uma coisa que te gera amizade, compromisso, networking. É uma coisa que o esporte dentro da faculdade gera. Esporte, atlética, bateria, que eu não era muito bem um cara do esporte, eu era mais a bateria. É uma coisa que, assim, aproveite essa parte que a faculdade proporciona. Nunca vai ter de novo uma oportunidade dessa. Dá pra fazer tudo isso que eu disse, dá pra estudar tranquilamente, dá pra aproveitar o tempo que você está no estágio no hospital, se interessar e perguntar além do que está escrito ali na evolução, e perguntar para o paciente alguma outra coisa. Cara, muitos internos que passaram comigo na época do R1, às vezes conversando um pouquinho a mais com o paciente, tirou uma coisa da história que eu não tinha tirado, que outro colega médico, especialista não tinha tirado. Então, assim, dá para aproveitar muito bem essas partes da faculdade. Então, se tem uma dica, aproveita, cara. Saiba dividir o tempo, né? Já dizia Salomão. É difícil, mas não é impossível. Inclusive, quando você consegue dividir e aproveitar tudo que a faculdade te fornece, então, seja a parte do esporte, a parte social, a parte do estudo, dá sim. Fica legal, fica bem legal. Por fim, se eu colocasse um letreiro lá na 25 de março e dissesse, Fernandão, pode colocar qualquer frase aí. Qual frase você colocaria? Ai, você me pegou, hein? Vamos lá. O que você tinha falado uma hora que eu ia, inclusive, foi uma hora que você estava falando de você quer otorrino, mas você tem que aprender psiquiatria, tem que aprender clínica médica, tem que aprender cirurgia geral, não só para passar na prova, mas também porque você é um médico, né? É exatamente isso. Conhecimento nunca é demais. Sempre um conhecimento vai ser bem-vindo. Um conhecimento aleatório de uma especialidade que você nunca vai atender um paciente disso é
bom, faz bem, te enriquece, te dá um repertório aí desse conhecimento e que nunca vai ser demais, nunca é demais. Muito bom. Conhecimento nunca é demais. Gostaria de dizer, pode dar suas palavras finais para o pessoal que nos assiste? Pessoal, muito obrigado aí primeiramente a oportunidade, muito feliz de estar aqui, eu que sou um fã do Pendura e Jaleco. Eu acho que a gente já falou, eu acho que eu falei muito na verdade. Um grande abraço, aproveitem aí, tanto o conteúdo do Pendura e Jaleco, você que faz medicina, que está formando, que está estudando para residência, aproveita todas as fases aí que você está passando. É bom se viver também, não só chegar no final, mas aproveitar o processo. É legal estudar, é legal estar na faculdade, é legal a residência. Sofrida, mas no final dá certo, né? A gente tem uma máxima que R1 e R2 tem tempo para acabar. Exatamente, tem data para começar e para acabar. Para acabar, é isso. Exatamente. Gostaria de dizer que foi um prazer, uma alegria gigantesca estar recebendo vocês aqui e até o próximo PenduraCast. Falou, um abraço, pendura o jaleco e vem pro plantão. Valeu!